Você recebeu um cliente que quer dar entrada no auxílio-doença, mas você não sabe por onde começar? Está inseguro, sem saber o que solicitar de documentação e como analisar? Então hoje eu vou te explicar, fazer um checklist completo, item por item, de como você deve conduzir o atendimento para analisar se seu cliente tem direito ou não ao auxílio-doença e quais são os documentos que você deve verificar. Olá, colegas! Sou o Anderson Tenório, advogado previdenciarista e atuo nessa área há mais de 12 anos e hoje eu resolvi criar um checklist completo para você conduzir o seu atendimento de auxílio-doença. Mas antes de começar, é importante eu explicar o que é o auxílio-doença. Você sabe o que é? Nada mais é do que um benefício previdenciário pago pelo INSS e hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. E para ter direito ao auxílio-doença é necessário que o cliente, o segurado, preencha alguns requisitos, como a incapacidade laborativa. É necessário que ele esteja incapaz para o trabalho ou para a sua atividade diária por mais de 15 dias. Como também é necessário ter a qualidade de segurado. E o que seria isso? Nada mais é do que aquele estado em que a pessoa se encontra pagando contribuição previdenciária ou mesmo se já estiver parado de contribuir, ela se encontra no período de graça, que é aquele período de até 36 meses que a pessoa, mesmo tendo parado de contribuir, ela ainda se encontra acobertada pela Previdência Social e poderá solicitar algum tipo de benefício. Ainda é necessário que o segurado, o seu cliente, tenha preenchido o período de carência, que para o auxílio-doença é 12 contribuições mensais, a não ser que seja uma doença grave que isente de carência, como a tuberculose é uma das doenças que isenta de carência, ou se for decorrente de um acidente. Ou seja, é necessário ter tanto a qualidade segurada, o período de carência, como também a incapacidade laborativa. Agora, você sabendo isso, você poderá atender o seu cliente com mais segurança. E é necessário você solicitar alguns documentos, como a carteira de trabalho do seu cliente, a senha de acesso ao Gov, que é a mesma senha do aplicativo Meu INSS, e lá você poderá puxar o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, em que você terá que analisar como se encontram as contribuições previdenciárias do seu cliente para saber se ele está na qualidade de segurado e se ele preencheu ou não o período de carência. Além disso, é necessário verificar a documentação médica dele. É necessário você pedir atestados médicos, exames médicos, receitas também, para poder verificar quais são as patologias dele e se essas patologias incapacitam para o trabalho. É realizada uma conexão entre a profissão do seu cliente e a doença para saber se há ou não uma incapacidade laborativa. Como assim? Por exemplo, nós advogados, na maioria do tempo, trabalhamos sentado. E se nós estivermos com problema de joelho, provavelmente isso não vai incapacitar para o trabalho. Mas caso uma pessoa seja vigilante, que trabalhe boa parte ou todo o período do trabalho em pé, é provável que isso vai incapacitá-lo para o trabalho.
Agora, caso você verifique que o seu cliente não está contribuindo há, por exemplo, 5 anos, mas preencheu as 12 contribuições mensais, é necessário que ele volte para o sistema do INSS. E como isso é possível? É possível cumprindo metade da carência exigida para o auxílio-doença. Assim, ele terá que voltar a contribuir para o INSS com 6 contribuições mensais, 6 meses contribuindo para poder solicitar então uma nova perícia, um novo auxílio-doença. Mas cuidado para não gerar uma pré-existência, porque muitas vezes o cliente tem uma documentação anterior ao retorno, ao reingresso ao sistema da previdência, e isso vai gerar uma pré-existência. Então é necessário, caso isso ocorra, que o cliente, após terminar o pagamento da sexta contribuição previdenciária, ele fazer exames para saber de fato qual é a situação de saúde e se isso vai incapacitar para o trabalho. Outra coisa importante é caso ele seja um empregado, um segurado obrigatório empregado, é importante você questioná-lo se ele tem a declaração de último dia trabalhado, que isso vai ser utilizado para solicitar o auxílio-doença e realizar a perícia. É um documento essencial. Como também é importante você verificar a natureza da incapacidade laborativa do seu cliente. Se foi decorrente de uma doença comum ou se foi decorrente de uma doença ocupacional, aquela doença que foi decorrente do seu trabalho ou de um acidente de trabalho. Isso vai influenciar no tipo do benefício, se é um auxílio-doença previdenciário ou um auxílio-doença acidentário. E o acidentário, quando negado pelo INSS, é direcionado à Justiça Estadual, já o previdenciário à Justiça Federal. Outra coisa importante é a diferença entre acidente e acidente do trabalho. Nem todo acidente é acidente do trabalho, e isso vai ser influenciado para o tipo do benefício, pois seu cliente pode ter sofrido um acidente passeando dentro de casa, e isso não é considerado um acidente trabalhista, e isso não vai gerar consequências na seara do direito do trabalho, já que a questão da doença ocupacional e do acidente de trabalho gera alguns direitos trabalhistas, como o depósito de FGTS, estabilidade de emprego e até mesmo uma indenização pelo acidente do trabalho ou doença ocupacional. Ainda é muito importante e necessário você analisar o atestado médico do seu cliente, pois muitas vezes o atestado ele só relata a doença em que o cliente está acometido e não relata a incapacidade. Com isso, provavelmente o INSS irá negar e indeferir o benefício, como também o juiz não irá receber a sua petição inicial por conta que seu atestado médico, o atestado médico do seu cliente, não está completo. Então é necessário verificar se no atestado médico está relatando as doenças coincides, como também o período de afastamento do trabalho, a chamada incapacidade laborativa. E nisso é aconselhável você solicitar ao seu cliente que o médico que for atender ele, o médico assistente dele, se possível, não coloque prazo pequeno no atestado médico. Como assim? Muitas vezes o médico coloca que o cliente não pode trabalhar por 30 dias, por 15 dias, 45 dias, e isso, quando a pessoa vai solicitar o benefício, reduz e muito a possibilidade de ganho
e de um período mais prolongado do auxílio por incapacidade temporária. Eu solicito ao cliente que peça para o seu médico assistente, se possível, que ele coloque que ele está sem poder trabalhar por tempo indeterminado. Mas isso é claro, se o cliente realmente estiver incapacitado por tempo indeterminado, pois essa conduta de relatar, de escrever, produzir o atestado médico, cabe ao médico e ele tem capacidade técnica, ele tem formação em medicina para saber se a pessoa realmente está incapaz para o trabalho e por quanto tempo. Como também é muito importante, se o seu cliente realizar fisioterapia, solicitar a ele um relatório de fisioterapia para que conste as limitações funcionais em que o cliente está acometido. E isso vai ser uma peça-chave para a concessão ou não do benefício previdenciário do seu cliente. Mas e aí, colega, ficou com alguma dúvida ainda? Se ficou, deixa aqui nos comentários que eu tento lhe ajudar. E não esqueça ainda de curtir esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais advogados que estão com estas dúvidas e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e acompanhar o nosso conteúdo sobre direito previdenciário.